E aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, hoje eu tenho o prazer, nesta terça-feira, de conversar aqui na bancada do Jornal da Manhã com o prefeito de Joinville, Adriano Silva. Prefeito, muito bom dia para o senhor. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Prefeito, então, para a gente conversar um pouquinho a respeito das demandas, né, aqui da maior e mais populosa cidade do estado de Santa Catarina, eu já quero começar perguntando um pouquinho sobre a área da saúde, né? O que muda com esse cenário de quase pós-pandemia, né? Porque ainda estamos vivendo a pandemia, mas já estamos, que bom, né? Graças a Deus, passando por um momento muito bom, né? Que é essa retomada dos serviços, enfim, para poder, né, justamente ter esse desafio de reconstruir, por exemplo, a área da saúde. E a gente sabe que nesse momento, devido a esse pós-pandemia, né, esse início de pós-pandemia, são menos os recursos, por exemplo, do governo estadual e federal. E como é que a prefeitura vem se organizando nesse planejamento para manter esse atendimento às pessoas que procuram essas unidades, prefeito? É exatamente esse é o grande desafio, Fernando, porque nós estamos vivendo há 2 anos em pandemia. Quantas cirurgias eletivas foram deixadas de serem feitas e assim por diante. E isso gerou toda uma fila de espera, né, e uma contingência a ser trabalhada. E agora, com o término da pandemia, então todas as pessoas vêm ao sistema de saúde querendo o atendimento. O que é justo, o que está no direito de cada um, mas infelizmente a nossa estrutura não é uma estrutura que tem essa capacidade de atender, né, essa demanda de 2 anos parada e agora atender, né? O desafio do atendimento diário já é grande, imagina ainda ter que atender todo esse histórico. Nós realmente estávamos com falta de médicos nas unidades básicas, né? Isso se deve muito a que ano passado nós não podíamos fazer a contratação de médicos, existia uma lei federal que não permitia a contratação de novos servidores, então a gente não pode fazer concurso público, e isso foi um grande prejuízo, porque nós tínhamos só contratados temporários, e o médico temporário, ele acaba ficando por pouco tempo, e muitas vezes quando ele tem uma outra oportunidade de negócio melhor, ele acaba deixando o trabalho de imediato, né, sem a gente ter uma previsão e tudo mais. Então a gente não conseguia terminar a fila de falta de médicos, né? A gente chamava médicos, a gente chamou mais de 300, 400 médicos, e isso tinha uma rotatividade, a gente não conseguia acabar com a falta de médicos. Logo nesse ano, quando virou a chave, a Lei 173 parou, não existiu mais, a gente então fez o processo seletivo para o concurso público, e que já foi realizado, né? Nós temos agora 80 médicos da família sendo chamados, e esses 80 médicos da família é bom que é uma especialidade que atende do bebê ao idoso. Então é uma especialidade médica que ele atende a todo mundo, e são concursados agora, então eles vão entrar nas unidades básicas e a chance de rotatividade é muito menor. Só que por lei eles têm 30 dias, quando chamados, até eles trazerem a documentação e começarem a trabalhar. Então dos 80 nós temos mais em torno de uns 12 a 15 que já iniciaram o trabalho. Os outros nos próximos 15, 20 dias vão estar iniciando também o trabalho. Então a gente imagina que a falta de médico nas unidades básicas deve ser sanada, aí no máximo em 30 dias a gente já deve estar dentro de uma normalidade. Prefeito, em entrevista aqui no Jornal da Manhã em fevereiro, né, o senhor disse que ia mudar a gestão do Hospital Municipal São José, fazendo um convênio, né, com uma organização social. Como é que está esse planejamento? Já está finalizado esse plano de ação? E em que pé que está esse projeto? Olha, Fernando, é excelente a pergunta, porque a saúde de Joinville ela precisa de um olhar diferenciado, e a gente precisa fazer diferente para conseguir os resultados. Vale a pena lembrar, né, a todos de que desde 2008 a tabela SUS ela não é reajustada. Então, desde 2008 a gente trabalha com uma tabela congelada. Então, a forma como o Joinville recebe o dinheiro do governo federal é congelado. E sendo que a inflação acontece todos os anos, mais ou menos, né, e o preço das coisas estão muito mais alto. E quem está pagando essa diferença hoje? É o joinvilense. Porque o dinheiro sai da fonte 100, a fonte 100 é a fonte de recursos que fica na cidade para ser investido em várias pastas. E hoje da fonte 100,
a gente investe 40% na saúde. Isso é muito mais do que a média dos municípios no Brasil. Os municípios no Brasil investem em torno de 20% a 25%. Então olha quanto a gente investe mais. E mesmo assim a gente tem bastante reclamação, né, de que falta atendimento e tudo mais. Então a gente não tem mais dinheiro para investir. Ou a tabela SUS, o governo federal começa a pagar uma tabela SUS decente. Então, nós fizemos um cálculo. Se de 2008 até hoje a tabela SUS tivesse sido reajustada, só o Hospital São José teria recebido 600 milhões de reais a mais. Olha, não é pouco dinheiro. Sim, é bastante. É muito dinheiro. Então, essa diferença hoje prejudica demais o município. Então, quando a gente fala que a gente tem que fazer mais com o mesmo, né, porque nós vamos ter que atender muito mais a população com o mesmo recurso, que o recurso ele não aumenta para a saúde. Nós temos que achar outras formas de conseguir mais eficiência, né? E uma organização social, ela é mais eficiente, né? Ela consegue ser mais rápida, por exemplo, na compra de materiais, de equipamentos, ela consegue melhorar, um equipamento estraga, no dia seguinte se troca, no público a gente tem que fazer licitação, então isso atrapalha o dia a dia. Então o ambiente de trabalho para até os servidores que vão ficar vai ser melhor. Né? Então a organização social, nós estamos nesse momento finalizando o edital, né, para a contratação da empresa que vai criar a estrutura da organização social para daí a gente entrar para a licitação. Se o senhor me permite, ainda quero continuar nessa seara, né, nesse assunto sobre saúde, porque é um assunto muito latente e a gente recebe diariamente aqui várias queixas, né, a respeito da área da saúde. E uma das notícias, né, prefeito, que impactou a cidade justamente foi aquela suspensão, né, por parte aí da Rede Feminina de Combate ao Câncer, sobre aqueles encaminhamentos para os exames, né? O secretário Jean Rodrigues, inclusive, teve aqui na semana passada, disse que os atendimentos serão retomados, né? Mas nós gostaríamos de ver com o senhor, justamente, até pelo fato de que o senhor também faz bastante, né, esse serviço voluntariado, como é que o senhor recebeu essa informação dessa suspensão dos atendimentos? Foi uma surpresa para mim, eu soube pela imprensa, né? Inclusive até em momento nenhum eu recebi uma ligação ou um alerta da Rede Feminina, né? Então, enfim, nós fomos surpreendidos e eu também tive a surpresa também de que esse convênio não havia sido refeito com esse laboratório por questões burocráticas internas, né? Então, óbvio que quando eu soube disso, eu fiz uma reunião emergencial, nós tomamos as medidas necessárias para restaurar, né, esse prejuízo. Afinal, né, Joinville não pode parar. Então, como é uma atividade muito específica, um laboratório, né, e são pouquíssimos fornecedores disso, né, então são 2 laboratórios basicamente que conseguem fornecer esse serviço aqui na cidade de Joinville. Um não tem capacidade de volume de atendimento e o outro tinha questões burocráticas a serem passadas dentro da Procuradoria do município, que é ali que estava a discussão, né, dessa situação. Então isso já foi resolvido, foi restabelecido e nos próximos dias, né, esse trabalho deve voltar. Vamos falar agora, viu, prefeito? A Câmara, né, aprovou então a liberação do repasse para a manutenção do serviço do transporte coletivo. Serão encaminhados então entre 15 e 21 milhões por ano, né, e justamente para manter esse equilíbrio financeiro das concessionárias para o serviço. Como é que foi tomar essa decisão, prefeito? Que de certa forma, né, o governo, eu vou colocar aqui nas palavras bem simples, né, não tinha uma outra saída, né? Assim, Fernando, seria muito melhor não precisar fazer esse equilíbrio, né? Então, obviamente, porque isso é dinheiro de que poderia estar sendo investido em outra área, né? Agora, você também pensar de que essas empresas podem quebrar e o sistema parar, isso é uma responsabilidade que a gente, né, tem que tomar cuidado para que não aconteça. E outra coisa também é manter a tarifa. Porque a tarifa, se a gente jogar a inflação para ela vai ficar quase em R$6, dá R$ 5,65 hoje, que seria mais ou menos a tarifa para pagar o sistema atual. Só que é inversamente proporcional. Se você aumenta a tarifa, menos pessoas andam de ônibus. Menos pessoas andando de ônibus, maior o prejuízo. Então, você tem que chegar a um valor de equilíbrio. Então, o que nós estamos fazendo é mantendo a tarifa R$ 4,75 e fazendo com que mais passageiros venham para o ônibus.
E isso já está acontecendo. Nós fechamos ano passado com em torno de 60 mil passageiros dia. Nós estamos com 101 mil passageiros dia agora. Então já houve um crescimento. O ideal seríamos nós chegarmos em 140 mil passageiros dia. Né? Então, quanto mais passageiros andarem, o 4,75 ele praticamente se equilibra. E o desequilíbrio ele acontece principalmente pelas gratuidades. Porque a gratuidade ao idoso de 65 anos mais, ela é uma lei que foi pela Constituição Federal colocada. Então isso é uma lei federal que exige que o município cumpra. Mas o município cumprindo, isso gera prejuízo ao sistema. E quem paga essa conta? O joinvilense, né? Os prefeitos de todo o Brasil entraram com uma ação no Congresso Nacional dizendo o seguinte: tudo bem, vocês querem fazer leis federais para os municípios cumprirem? Podem fazer, mas vocês têm que mandar o recurso também. Porque não adianta fazer a lei e não mandar o dinheiro. Sim. Né? E aí, essa discussão já passou no Congresso Nacional e está praticamente já uma lei formatada para ajudar os municípios a transportarem os idosos. Praticamente Joinville estaria recebendo com essa nova lei em torno de 17 a 20 milhões, que é exatamente o desequilíbrio que a gente tem hoje. Então, se a gente levar em consideração isso, a gente pode dizer que hoje, se não fossem as gratuidades, nós não precisaríamos fazer o reajuste, o equilíbrio, né? A prefeitura não precisaria estar bancando isso. Então, o que nós esperamos é que, né, o presidente Bolsonaro sancione essa lei e que faça o pagamento aos municípios, porque daí o 4,75 está pagando a conta, Joinville não precisa fazer mais reequilíbrio e a gente segue com as empresas saudáveis e entregando o serviço para o joinvilense. Prefeito, a gente que está aqui trabalhando na linha de frente, né, na equipe de jornalismo da Jovem Pan, a gente repercute e recebe diariamente, né, semanalmente, muitas reclamações dos usuários que pedem, né, um melhor serviço e que ele seja mais atrativo, né? E aí, ainda, pegando esse gancho que o senhor comentou, como é que a prefeitura vem planejando esse desafio, né, de implantar um modelo sustentável e que seja mais atraente para o usuário? Que essa é uma das maiores reclamações, né? O ônibus sempre lotado, enfim. Quando a gente fala de melhor serviço, hoje existe algumas tecnologias que podem ser implementadas, né? E isso a gente vem cobrando das empresas. Mas lembrando que é um contrato antigo e que eles estão de acordo em cima do contrato. Então, a nova licitação é que vai dar condições da prefeitura colocar novos sistemas. Então, você fazer com que os ônibus tenham GPS, para que você, através de um aplicativo, possa saber aonde está exatamente o ônibus, porque na maioria das vezes o que acontece, a pessoa pega o primeiro ônibus que aparece, e aquele ônibus ele sai lotado. O ônibus que vem 10 minutos depois, sai vazio. Se a pessoa ela tem informação de que ela tem mais opções de ônibus na mão e sabe quanto tempo exatamente o ônibus vai levar para chegar, ela pode também se organizar, né, escolher melhor o ônibus. E assim também acontece com novos carros para serem feitos. Porque hoje as linhas periféricas que vão lá na ponta dos bairros ou que vão em estrada rural, elas têm que acontecer e elas muitas vezes transportam 2, 3 passageiros. E isso gera um prejuízo ao sistema gigantesco. A gente fez um cálculo numa das linhas que a gente identificou que cada passageiro custava por viagem R$450. Né? Então, como que você tem um ônibus daquele tamanho, né, que gasta, faz 3 km com litro de diesel, motorista, para levar 2, 3 passageiros? Então, isso não dá, porque isso está gerando todo um descompasso no sistema e um desequilíbrio. Né? Então, essa calibração ao sistema é fundamental. Então, a gente está colocando na licitação a possibilidade dessas empresas trabalharem com carros menores nessas linhas periféricas, para justamente diminuir o custo dessa operação e não fazer com que toda a operação fique cara. Né? Mas para isso nós contratamos a Fundação FIP, a Fundação da USP em São Paulo, para que eles venham nos ajudar a criar esse edital, para buscar as melhores referências do país. Também eles já estão em Joinville fazendo mapeamento de todas as linhas, horários, quantidade de passageiros, qual é o potencial que a gente tem, para que em cima disso a gente possa criar um edital de licitação realmente robusto e que traga um serviço melhor. Porque algumas cidades não fizeram esse investimento numa consultoria e acabaram licitando e o serviço piorou. E isso a gente não quer, né?
Prefeito, nosso tempo está quase terminando, muita gente fazendo perguntas por aqui, como por exemplo o Paulo José. Como é que vai ficar as ruas de calçamento na região sul? Está bem complicada a minha rua, né? É uma das perguntas aqui do nosso ouvinte. Mas eu vou propor para o senhor um ping-pong, então, para a gente fazer ali os assuntos que estão latentes, né? Sendo planejado, né? Como é que está sendo planejado, prefeito, um novo pacote de pavimentação que projeta 200 milhões? Sai alguma coisa esse ano? Já está acontecendo, né? Nós já temos algumas coisas sendo licitadas, né? Hoje está sendo entregue ordem de serviço também em algumas áreas, né? A própria Rua Copacabana que está acontecendo. Então, os 200 milhões ele serve tanto para novas pavimentações, para requalificação de algumas áreas, né? E também o ajuste de áreas que já tem uma pavimentação. Lembrando que Joinville hoje tem 650 quilômetros de área urbana em barro. Praticamente metade das nossas ruas em Joinville são de barro. Nós precisaríamos de 2 bilhões de reais para fazer novo asfalto nessas ruas. Então, quando a gente fala que a gente tem um montante de 200 milhões, que é uma dívida, é um empréstimo que nós pegamos, é apenas 10% do que a gente precisa. Então, é muito pouco. Então, o que nós fizemos também para criar um sistema transparente da onde a gente vai asfaltar. Nós estamos escolhendo ruas que têm linhas de ônibus, ruas que têm escolas e ruas que têm unidades básicas. Por quê? Para dar prioridade a essas ruas e esses troncos principais. Certo. A Justiça determinou melhorias na Cidadela Antártica, né, para que a estrutura ofereça mais segurança. A Prefeitura vai seguir essa determinação? Vai recorrer? Como é que vai ficar? Nós vamos recorrer porque, afinal, os prazos que eles colocam são prazos inviáveis, né? Você vê ali 180 dias, isso não dá nem para fazer a licitação. Nós estamos trabalhando já nisso há muito tempo, né? Não estamos parados em relação à Cidadela. Lembrando que a Cidadela ela é tombada pelo patrimônio histórico, então todo o patrimônio tombado é um problema, eu diria assim, é muito difícil você conseguir fazer uma restauração e achar empresas dispostas a fazerem o serviço. Então essa é a grande dificuldade hoje da Cidadela. E também nós temos que achar um modelo sustentável. Então nós queremos aqui fazer uma concessão privada, porque nós estamos falando de um investimento de mais de 40 milhões de reais para deixar a Cidadela de pé de novo. E Joinville não tem esse dinheiro. Então, quando eu vejo esse tipo de decisão judicial, ninguém está considerando o caixa da prefeitura, se a prefeitura tem condições de fazer, né, e tudo mais. Então, nós estamos aqui correndo para achar esse modelo, né? Temos já empresas interessadas, né, em ficar com a Cidadela, então isso é muito bom. Então, e empresas privadas que entendem que a Cidadela ela tem um potencial a ser explorado. E lembrando que essa concessão privada, ela será feita de forma transparente, uma forma aberta, e também exigindo que seja um ambiente aberto, para que se mantenha historicamente o que foi a Cidadela. Um ambiente cultural, um ambiente para famílias, né, um ambiente aberto, para que realmente seja um parque, um ambiente onde o teatro possa ser visto, exposições de arte podem ser analisadas. Então, isso tudo está dentro desse pacote. Prefeito, qual dos projetos aprovados no Plano 1000 a Prefeitura está priorizando para começar a receber de fato, na prática, os 604 milhões de reais? Nós temos alguns projetos que enviamos para o governo do Estado, mas nós temos aqui já a Ponte Plácido Olímpio de Oliveira, né, que já está em processo de licitação, e essa ponte já é com recurso do Plano 1000. Esse ano ainda, prefeito? Esse ano. A ideia é terminar, se não houver judicialização no processo licitatório, se ocorrer normalmente, né, como acontece, a gente pode estar dando ordem de serviço esse ano sim. Certo. Na área da política, prefeito, como é que o senhor avalia a condução dos recursos aqui para Joinville? Semana que vem vai ter aquela marcha dos prefeitos em Brasília, né? O senhor espera um pouco mais de retorno do governo federal? Como é que está essa situação? Com certeza. Hoje nós somos reféns do sistema de saúde. Como eu disse, é uma tabela SUS que ela não é reajustada desde 2008, isso é um absurdo. Você pega o Congresso Nacional aumentando fundo eleitoral e fundo partidário, pegando dinheiro do povo para pagar eleições, pagar partidos, e quando a tabela SUS, que é o que paga a saúde, não tem reajuste desde 2008, isso é uma vergonha nacional. Então isso tem que ser colocado, e eu estou colocando muito às claras, e dentro da FNP eu pedi para que fizesse uma força em relação à tabela SUS, porque
está na hora do dinheiro ficar nos municípios. Né? Então, uma vez que você tem um reajuste de uma tabela SUS, todo o serviço que a prefeitura recebe sobre a tabela SUS, você começa a receber um valor adequado. E não hoje que gera um grande prejuízo. E pior, Joinville ainda tem 30% do atendimento no Hospital São José de pessoas de fora da cidade. O Centrinho, que faz um trabalho maravilhoso, 90% do atendimento são pessoas de fora da cidade. E quem paga a conta? O joinvilense. Por quê? Porque a tabela SUS ela é tão baixa, que quem paga essa diferença é o joinvilense. Tenho muitas e muitas perguntas aqui para fazer para o senhor, pena que o nosso tempo está encerrando, mas para finalizar, reposição salarial dos servidores em maio. Vai ter que ser discutido, né? Não é fácil, nós estamos praticamente no limite de gastos de pessoal. Já iniciou as conversas? Não iniciamos ainda, em maio que inicia. Agora, você veja, mais uma distorção de uma lei absurda nacional. Os municípios só podem gastar 51% em pessoal. Essa lei é igual para todos. Nós que somos, vou comparar Florianópolis. Florianópolis não tem hospital municipal, todos os hospitais são estaduais, então eles não têm o custo de manter um hospital como São José, mas a lei é igual. Então eu posso gastar 51% em pessoal, assim como eles também. Só que eles já saem bem na frente da gente, porque eles não têm 1.500 servidores como o Hospital São José ele tem hoje. Então essas distorções, essas leis federais que engessam a mão dos prefeitos hoje, é um crime com o cidadão. Porque a gente vive aonde? A gente vive na cidade. 16% dos impostos que são todos arrecadados no município, né, todos os impostos arrecadados no município, só 16% fica no município. O resto vai para o estado e vai para o governo federal. Só que, por outro lado, 90 e tantos por cento do tempo das pessoas são vividas aonde? No município. Então, está na hora realmente da gente ter uma reforma do Pacto Federativo, esse dinheiro ficar nos municípios, né? Os prefeitos eles terem mais autonomia na decisão dos seus orçamentos, porque um prefeito aqui do sul do país, ele tem prioridades diferentes de um prefeito de outra região do país. Né? Então essas prioridades elas têm que ser respeitadas pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional está na hora de parar de fazer lei federal para um país continental como nós temos. Nós temos que cada vez mais regionalizar. Isso acontece em países desenvolvidos. Quanto mais o dinheiro fica perto da população, ele percebe melhor o serviço, a população consegue fiscalizar. E isso não acontece hoje no Brasil. E pior, o dinheiro volta na mão de emendas de deputados. Essas emendas elas vêm picadinhas, então elas vêm de forma desorganizada, sem a gente ter uma previsão do que é a emenda, e a gente não consegue colocar isso no orçamento. Então nós temos que rever a política orçamentária do país para quando se fala em municípios. Prefeito, teríamos aqui assunto para mais uma hora de Jornal da Manhã, né? Mas infelizmente o nosso tempo é curto, já acabou. Desejar, né, para o senhor muito sucesso à frente aqui da maior prefeitura, a maior cidade do estado de Santa Catarina, e outras oportunidades virão aí para a gente conversar. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos os ouvintes, né? Eu agradeço ao joinvilense pela confiança. Estamos passando por momentos difíceis, como eu falei, na saúde, estamos reajustando, mas estamos trabalhando para em breve a gente chegar a um equilíbrio, né? Uma satisfação do joinvilense. E também o transporte público, vamos fazer a licitação, coisa que nenhum outro governo teve a coragem, né, de enfrentar esse problema, que esse é talvez um dos problemas mais difíceis de serem enfrentados. Muito bem, conversamos com o prefeito de Joinville, Adriano Silva, aqui no Jornal da Manhã.